se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda do velho pescador no rio Gama. O rio Gama corria calmo, mas nunca silencioso. Suas águas tinham um murmúrio constante, como se o rio contasse segredos antigos a quem se aproximasse. Os moradores da vila ao redor evitavam ir até suas margens ao cair da noite. Diziam que o velho pescador Jonas, desaparecido há décadas, ainda vagava por lá, chamando por quem ousasse ouvir seus lamentos. Alguns diziam que ele buscava companhia para um destino cruel, outros, que procurava vingança. Jonas era conhecido por ser um homem solitário, com seus modos rudes e olhos que pareciam enxergar além do mundo visível. Ele passava seus dias pescando, mas sua pesca não era comum. Havia rumores de que o velho Jonas pescava não apenas peixes, mas também almas perdidas nas profundezas do rio. O rio Gama é mais do que água, ele dizia. Ele é um portal. Certa noite, muitos anos atrás, Jonas saiu para pescar e nunca mais voltou. Sua canoa foi encontrada à deriva na manhã seguinte, com a rede ainda cheia de peixes. No entanto, nenhum sinal do velho pescador. Desde então, as histórias sobre o espírito de Jonas passaram a assombrar os moradores. Dizem que ele aparece quando a neblina cobre o rio, sempre murmurando as mesmas palavras: "Não olhe para trás." Marta, uma jovem curiosa, era uma das poucas pessoas que não temia essas histórias. Fascinada pelo mistério, decidiu investigar a lenda. "São apenas contos para assustar crianças", dizia ela, com um sorriso desafiador nos lábios. Mas os mais velhos advertiam: "Não brinque com o que não entende." Naquela noite, Marta caminhou até as margens do rio Gama, carregando apenas uma lanterna. A neblina começava a se formar, e o sussurro das águas soava mais alto do que nunca. Ela ouviu um estalo na floresta ao redor, mas continuou andando. No fundo, uma dúvida começou a se formar: seria apenas o rio murmurando, ou havia algo, ou alguém, realmente ali? Ao se aproximar da margem, ela avistou uma figura distante na água. Seu coração acelerou, mas sua curiosidade falou mais alto. Com passos lentos, Marta avançou, enquanto a figura parecia flutuar na neblina, como uma sombra que o tempo havia esquecido. De repente, uma voz rouca e arrastada cortou o silêncio: "Você veio buscar respostas, mas encontrará apenas perguntas." Marta congelou. Era a voz do velho pescador Jonas. Marta sentiu um frio cortar sua espinha ao ouvir a voz rouca. O som parecia vir de todos os lados, como se a própria neblina o carregasse. Ela tentou ignorar o medo crescente e se aproximou mais da margem do rio Gama. As águas refletiam a luz pálida da lua, mas algo estava errado, as sombras pareciam se mexer por conta própria. "Quem está aí?" Marta perguntou, tentando soar firme, mas sua voz tremeu. A figura na água começou a se aproximar lentamente, deslizando como se não tocasse o solo. Quanto mais perto chegava, mais Marta percebia que não era um homem comum. Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido drenada deles, e sua pele era tão pálida quanto a neblina ao redor. "Você veio até mim, como todos os outros." "Mas ninguém volta", disse Jonas, com um sorriso sinistro. "Este rio guarda segredos que você não deveria ter procurado." Marta deu um passo para trás, mas o velho pescador continuava avançando. A cada passo, a neblina ao redor se adensava, tornando o ar quase irrespirável. Jonas ergueu uma mão, e Marta viu que estava encharcada, como se ele tivesse acabado de emergir das profundezas do rio. "Não foi você quem escolheu o rio Gama. Foi ele que escolheu você", disse Jonas. "Agora, é tarde demais." A jovem tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão lamacento. O rio murmurava mais alto, e Marta percebeu que não era apenas água, eram vozes. Incontáveis vozes sussurrando segredos e lamentos, chamando por ajuda. Enquanto Marta lutava para se mover, a figura de Jonas se desfez na neblina, como se o rio o tivesse absorvido novamente. Mas as vozes continuavam, cada vez mais altas, chamando por ela. Desesperada, Marta finalmente conseguiu soltar seus pés da lama e correu para longe da margem, sem olhar para trás. As vozes a seguiam.
Você pertence ao rio agora. De volta à vila, Marta tentou contar o que viu, mas ninguém acreditou. Os moradores mais velhos balançaram a cabeça com desaprovação. Dissemos para não ir lá à noite, advertiu uma senhora com olhar preocupado. Agora o rio a marcou. Nos dias seguintes, Marta começou a ter pesadelos. Sonhava com o velho pescador, com suas mãos fantasmagóricas tentando puxá-la para as profundezas. As vozes do rio ecoavam em sua mente até mesmo durante o dia. Algo dentro dela começava a mudar. Uma noite, enquanto todos dormiam, Marta sentiu um impulso incontrolável de voltar ao rio Gama. Ela não sabia explicar porquê, apenas sabia que precisava ir. Chegando à margem, viu a mesma neblina densa e ouviu as mesmas vozes. Mas, dessa vez, não tentou fugir. Estou pronta, sussurrou, como se estivesse respondendo a um chamado antigo. A figura de Jonas emergiu novamente das águas. Desta vez, ele parecia mais nítido, mais presente. Você entende agora, não é? O rio guarda segredos que nenhum mortal deveria conhecer. Marta assentiu lentamente. Eu quero saber. Quero entender o que há além. Jonas sorriu de forma sombria. Há um preço. E você já o pagou. Antes que Marta pudesse reagir, sentiu as águas geladas do rio Gama subirem por seus pés. Elas a puxavam para baixo, como mãos invisíveis agarrando suas pernas. O frio era insuportável, mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma estranha calma. O rio é um portal, explicou Jonas. Um caminho para o outro lado. Mas poucos retornam para contar o que viram. Marta foi submersa, mas não se afogou. Em vez disso, sentiu-se flutuando em um vazio escuro, onde apenas as vozes do rio ecoavam. Ela viu cenas de tempos antigos, almas perdidas vagando por um mundo de sombras. Mas, então, ela viu algo que a fez gelar, um reflexo dela mesma, com os mesmos olhos vazios que Jonas possuía. Marta acordou à beira do rio Gama, com a neblina começando a se dissipar. Por um momento, pensou que tudo não passará de um pesadelo. Mas quando olhou para suas mãos, viu que estavam úmidas, e seu reflexo na água confirmou o que temia: seus olhos estavam diferentes, vazios como os de Jonas. Ela tentou gritar, mas sua voz agora era apenas um sussurro, como o do rio. Marta compreendeu que havia se tornado parte da lenda. Não era mais uma simples mortal. Agora, era uma guardiã dos segredos do rio Gama, condenada a vagar entre os vivos e os mortos. Os moradores da vila continuaram a ouvir histórias sobre o velho pescador e uma jovem que aparecia na neblina. Quem ousava se aproximar do rio à noite escutava suas vozes, sempre murmurando: não olhe para trás. O rio Gama continuou a correr, calmo e eterno, mas jamais silencioso.